Câmera foi. Fogo. É isso, né? Tipo, Caldo quando foi. ela fogo não. Tipo, Cresce, broto de quando feijão. O que eu vou falar? Eu acho que tem bem estabelecido não tem? Tem. Enumerado? Pera, quantas vezes da mãe, do Crescimento, pai... Você isso falou tem, né? de lagartas, Não. borboletas, Aqui, bebês. ó. Sim, tem. Crescimento. Sei lá. Dois. É isso que você... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E aí, meu povo? Eu sou a Glia. E eu sou a Jujá, não era isso que a gente ia falar. Tem que se apresentar, filha. Ah, a gente se apresenta antes? Ah, tá bom, Não! desculpa. Ó, vim aqui só te falar umas coisas, eu não sei quem eu sou. Não sei meu eu- nome, vocês não estão interessados em saber meu nome, então eu nem vou me apresentar. Segundo a minha companheira. É real. Então, esse vídeo de hoje é sem risadinha. Caralho. Antes desse vídeo começar, eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito legal. Traduz. É. O mestre me deu uma meia. Deu um. O que é? Eu não Deu uma consigo meia ler. pro Dobby. Eu tô lendo com Dobby é livre! É o livre. Mas ali Dobby tá. is free. É. Não sei se vocês lembram, o primeiro vídeo lá do canal que a gente perguntou se existia vida fora da Terra e coisa e tal. A gente chegou num impasse. Uma complicação. Que a gente falou, depois a gente fala um pouco sobre isso. Agora chegou o momento de falar sobre Today's isso. the day. Glia, qual era o nosso problema? O que é vida? E o que é vida? O que você acha que é vida? Enquanto você pensa aí no que você pensa. Pensa no que você pensa. Pensa aí o que você aprendeu na escola, na igreja. Você olha as coisas e fala, isso é vivo, isso é não vivo, o que você acha que é o quê? O que Entendeu? você acha que é vida? Enquanto isso, vocês vão ver a gente fazendo assim na abertura. Tá bom? Tá ótimo. Glia, como a gente disse na introdução, que já foi gravada há 10 minutos atrás, o que a gente vai falar hoje, Glia? O que é vida? Cara, é muito difícil a gente saber o que é vida, porque a vida é muito diversa. A vida não é só eu, você, seu cachorrinho, seu Rodolfo. gatinho, o Rodolfo, ou seres de outros planetas. Amém, seja. Tem várias outras coisas também, que nem as bactérias que vivem no seu intestino, os vírus que te dão doença, que te deixam gripado, e coisas que você nem acaba se percebendo. A questão é que a vida ela ocupa todo o nosso planeta de diversas formas, de diversos tamanhos e que não está exclusivo ao que a gente consegue enxergar. E aí, o que é comum a todas essas coisas? O que todas essas coisas têm em comum? Se a gente soubesse exatamente o que elas têm em comum, a gente teria uma definição de vida. E aí, esse vídeo teria 1 minuto. Mas não é o caso. Porque se você olhar aí na barrinha, filho, long time. Agora! Então vamos lá. A pergunta, o que é vida, não tem uma única resposta. Pois é, Gui, mesmo assim, não tem uma resposta só. Tem vários cientistas que se arriscam pra responder essa pergunta. E a gente, além da gente dar um panorama geral do que as pessoas estão pesquisando por aí, a gente vai trazer também o porquê é importante definir vida pra ciência. Então, gente, a ideia do vídeo não é assim, definir o que é vida, jogar uma informação, na sua cara, assim. Porque isso você tem o Wikipédia. Mas é pra você pensar com a gente quais são as características. Te lembra a vida. O que uma coisa viva tem? Então, enquanto a gente vai conversando, vocês vão pensando que a gente aqui é meio Akinator, se vocês são da época do Akinator, e a gente vai adivinhar aí o que passou pela sua cabeça e o Fanny acabou de morrer. Crescimento. Primeira
Primeira coisa, toda vez que a gente pensa em alguma coisa viva, a gente pensa em alguma coisa que cresce. Um bebê virando um adulto, tipo uma mudança de forma, não só em tamanho. Como, por exemplo, uma lagarta sofrendo uma metamorfose, se transformando numa borboleta. De alguma forma, a gente pode considerar isso um crescimento. O crescimento, ele não se aplica só para coisas grandes que a gente vê. Então, bactérias, elas também aumentam de tamanho na célula. Então, isso também é um crescimento. Ah, então parece legal pensar em crescimento, né? Segura o frango, amigo. Next! Frango. 2. Movimento. Uma das características da vida é o movimento. Por exemplo, a Glia mexe o cabelo e os braços. De seda, o seu cabelo mais cremoso. A gente se mexe, tipo, dança. A gente mexe objetos e plantas também se mexem, elas crescem em direção ao sol. E eu preciso de uma pastilha. Bem que eu pedi uma pastilha. E elas vão buscando água e nutrientes para baixo, as raízes vão se mexendo dentro da terra. E Assim como outros micro-organismos que aparentemente estão sempre buscando uma condição mais favorável. eles ficam nadando Ou assim. uma comidinha, uma aguinha, algo que ele fala, cara, Aqui é bom. tô na Disney. Ou como quando uma vaca vai pastar, ou quando um gatinho tá caçando o seu ratinho com catnip. Será que tudo que se movimenta é vivo? Número 3. Reprodução. Próximo ponto. Diga mais, mulher. É o que tá todo mundo pensando aí. Reprodução. Animais têm filhotinhos, plantas têm sementinhas, fungos têm esporos. Eis que fungos têm. Fungos têm esporos, bactérias se dividem, aí trocam até aquele material genético que a gente chama de DNA. Mas, enfim, a questão é, de alguma forma, aparentemente, o que é vida, a vida, tem alguma maneira de manter a geração. Fazendo filhinhos ou se dividindo, mas ela tá aí. Tanto que 3,8 bilhões de anos aí de pura evolução. A biologia. Enfim, reprodução é importante para manter a vida durante o tempo. Então, se você não tem filhote, acaba a vida, porque não tem filhote, acabou. É isso. Então, vida é se reproduzir? É se multiplicar. Bam, bam, bam. 4. Metabolismo. O que é metabolismo? É a capacidade dos seres vivos de pegar nutrientes no meio para fazer energia. Ou seja, comer pra ter energia. 5. Informação. Toda vida que a gente conhece, ela carrega informação. Aqui na Terra, que é a vida que a gente conhece, a informação, ela tá guardada no DNA e também no RNA. E essa informação, ela serve, o DNA e o RNA, elas servem de receita para fazer o bolo que é você, ou a célula, ou a planta. Uma bactéria, Exato. vírus. E aí cada receita vai ser escrita diferente e vai ter um bolo diferente. Então toda vida que a gente conhece vai carregar essa informação ou na forma de uma molécula de DNA, que é essa receita, ou até mesmo RNA, que a gente não ouve muito, também mas é uma receita. é uma receita também. 6. Evolução darwiniana. Você já ouviu falar de Darwin? Já ouviu a palavra de Darwin hoje? É muito Aquele biólogo. velhinho barbudo lá de 1800 escreveu um livro assim que hoje a gente nem quase ouviu falar. Minha parte favorita é que ele viajou num Beagle. O rolê é que todas as coisas vivas, elas sofrem essa evolução darwiniana. Desde a bactériazinha invisível, que você não dá nada por ela, até o ser humano. Agora, eu não sei mais o que falar. Porque a Roberta escreveu isso aqui. Ô produção, contrata alguém melhor aqui pra mim, por favor, que não tá dando não. Definição de evolução por Hobbes et al. 2019. Evolução é um processo de mudança. Um organismo se reproduz com modificações, as quais podem então ser selecionadas de forma positiva, negativa ou neutra, dependendo das condições do ambiente em que vivem. Dessa forma, seres vivos são capazes de se adaptarem ao meio. Muito obrigada pela contribuição. Tendo em mãos tudo que a gente falou, como o crescimento, o que mais? Informação, Metabolismo, movimento, reprodução
e evolução, fica fácil definir vida, não é mesmo? Não! Então, agora que a gente já fez tudo isso, falando das características e você tá concordando, e a Glia gritou com você, a gente vai falar coisas que eu não acho que é vivo, você não acha que é vivo. E você não acha que é vivo, ninguém acha que é vivo. Mas tem essas características que a gente falou. Por exemplo... Mineral. Você sabe o que é um mineral? Cristais. Tipo esse aqui de calcita. Eu não sei o que é calcita, mas tudo bem. Cristal. É um cristal. E o que esses cristais eles fazem, Glia? Eles crescem. Louco. Pra eles chegarem nesse formato Nesse tamanho. e nessa conformação. Tipo aqueles negócios na caverna, assim, que vão se encontrando, sabe? Que vem de... estalactite, estalagmite. Nietzsche. Eles vão crescendo e se juntando. Então tá crescendo, mas... Cara, ela lambeu a calcita. Ah, Glia. E a calcita que a Glia lambeu não tá viva. Perceba, porque é uma pedra. Mas, de alguma forma, ela tem um crescimento pra alguma direção até formar um cristal. Cadê sua vida agora? Agora o exemplo mais próximo de você. Eu espero que não esteja próximo demais, na real. Porque se tiver, é um problema. Então, fogo. Fogo. Fogo faz muitas coisas dessas que a gente falou. Fogo cresce, Se reproduz. porque tem um foguinho aqui. E aí tem uma outra coisa ali, do nada tem 2 foguinhos. E daí a pouco a floresta inteira tá pegando fogo. Ou tá a aquele sua negócio- casa. Nossa senhora, mas era só um negocinho. Exato. Por isso vocês não podem fazer fogueiras quando vocês vão Mas acampar. também pode ter um metabolismo. Por quê, já? Porque ele consome aquilo lá que ele tá queimando pra transformar em energia, que é como a gente falou que era o metabolismo. Pega o gás do ambiente e A madeira ali transforma em calor, que é energia. quente. Já viu que o fogo é quente, né? Não tente em casa. E o fogo se movimenta, porque ele tá lá, tipo... Eu nunca vi o fogo assim. Então assim, fogo é vivo? Acho que não. Agora, um exemplo que eu tenho certeza que você não pensou. E se você pensou, meu filho, vem aqui porque a gente tá aqui moscando. Senta na sua cadeira e se prepara, que a gente vai falar uma coisa agora que você nunca tinha pensado. Sabe aquele seu arquivo que você salvou na sua área de trabalho? O vídeo do canal? Gritando. Você tá lá, salvou o vídeo do nosso canal e falou: cara, que vídeo legal, eu preciso mostrar isso pro mundo. Pode pegar um pendrive, pega esse vídeo da sua área de trabalho e passa pro pendrive, que pode ir pra outro computador, pode ir pra o tablet da sua tia-avó. Morou? O que você acabou de fazer? Além de você multiplicar a informação, você também tá transferindo essa informação. Isso não seria uma reprodução? Um exemplo bom é quando você vai lá baixar aqueles... Você tá naqueles sites duvidosos e aí você pega um vírus. O que é um vírus? É um programa do computador lá, um rolezinho, que tá se multiplicando em todos os computadores que ele infecta. É tipo o seu vírus da gripe, sabe? Por isso que ele é chamado vírus, inclusive. Olha que louco isso. Falando de vírus. Um vírus, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Que nem os vírus do seu computador precisa de um computador para se reproduzir. Quer dizer que o vírus não é vivo? O seu vírus da gripe não são vivos? Precisa de 2 organismos pra se dizer que é uma vida? Fica aí a dúvida. Pesado, né? Põe aquela imagem lá dos... A gente falou, mas por que a gente fez isso? Não, porque apesar de a gente ter uma ideia de o que é vida, quando alguém pergunta o que é vida, você consegue imaginar coisas vivas, Ou quando fala isso aqui é vivo, você fala sim ou não. mas você nem sempre consegue excluir o que não é vivo de uma definição. Às vezes você dá uma definição e isso acaba englobando coisas não vivas ou vice-versa. Alguns cientistas, como a Hobbes, argumentam que, na verdade, o que a gente precisa não é uma definição de vida, que é só uma frase. O que a gente precisa é uma teoria de vida. E o que seria uma teoria de vida e como isso se diferencia de uma definição, Glia? Bom, para ficar mais fácil para entender, a gente pode dar um exemplo bem palpável, que é a água. Antigamente, a água era definida como sem sabor, sem cheiro e sem cor. Tanto que provavelmente você que é mais velhinho já ouviu algo do tipo. Mas depois da teoria molecular,
Hoje a gente sabe que água é H2O. Então tudo que for H2O é água. CO, monóxido de carbono, por exemplo, não tem gosto, não tem cheiro e o que era o outro? Não tem cor. Não tem cor e não é água. Então Perceba. era uma definição meio vazia. Acabava englobando outras coisas que não eram água. E é isso que acontece hoje em dia com definição de vida. Então será que provavelmente a gente precisa de uma teoria da vida? A gente precisa de um H2O da vida? Então, por isso e por outras coisas, a gente ainda assim trabalha com o que tem. Já que não tem uma teoria de vida, que nem tem a da água e tal, que a gente falou, a gente trabalha com o que tem. Que é uma definição que vai ser o melhor que a gente consegue. E a NASA, que é uma agência espacial bastante envolvida É a na NASA, busca sabe? de vida fora da Terra, ela tem uma definição de vida Cadê? que muitos cientistas usam e que a Você pode senhorita já vai ler pra gente. É um sistema químico autossustentável capaz de sofrer a evolução darwiniana. E por que essa definição é melhor? Por que a gente usa essa A definição? definição da NASA é mais interessante porque ela é baseada numa teoria, que é a teoria da evolução de Darwin. Mas ainda assim não é uma teoria da vida, assim. Então ela tem algumas falhas, tipo inteligência artificial. Existem alguns programas de computador ou até de inteligência artificial que são programados a sofrer a evolução darwiniana. Isso é vida? Então aí que a gente questiona a definição da NASA. Os que defendem a teoria de vida dizem que seria muito interessante a gente encontrar uma vida fora da Terra, que a gente já falou lá no Nosso primeiro vídeo. Se existe vida fora da Terra. E encontrando essa vida, a gente vai ter um outro exemplo de vida para poder, em cima disso, ter uma teoria da vida. Fica mais fácil quando você tem mais de um exemplo, né? Tipo, como você fala o que é uma cadeira se você só viu uma cadeira na vida. A gente ficou aqui falando 4 horas pra gravar o vídeo. Pra quê? Pra não te dar uma definição de vida. É isso, foi um clickbait. Até mais, beijo. É isso aí, a gente não veio aqui pra responder, trazer uma resposta pra vocês. Porque mas não sim, tem uma resposta. A gente veio só provocar, entendeu? Fazer você pensar, porque isso é ciência. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, continua as discussões aqui na nossa página do Facebook. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Face, manda perguntas, Compartilha com todos os seus amigos, sua manda família. foto de gato, eu amo gato. Nossa, manda muitas fotos de gato. É isso, gente. A gente se vê no próximo. O que é? Universo do sofá!